Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do curso de Community Tape Reading, Price Action e Análise de Volume. A gente vai dar continuidade aí aos conceitos de Price Action. Vamos falar um pouco mais da prática e como a gente consegue traçar aí os pontos de suporte e resistência, tá bom? Primeiro, eu vou falar aí de gráfico temporal. Então, quando eu falo de gráfico temporal, a gente está falando aí de candles que são formados na base de 1 minuto. Então, a cada 1 minuto vai formar um candle diferente. O mercado ele anda na escala de 1 minuto. Pode ser 5 minutos, pode ser 15 minutos, pode ser 60 minutos, pode ser diário, semanal, mensal, tá bom? Então, o trader aí escolhe que escala ele está usando. Aqui a gente está falando, pessoal, de suporte e resistência baseado na análise gráfica, em pontos aí subjetivos. Vai depender da análise de cada um para determinar quais são os pontos importantes, mas normalmente essa análise é muito parecida. Você pega a análise aí que os analistas das corretoras mandam, que outros analistas mandam, normalmente o seu suporte, a sua resistência, aquele nível de preço importante, vai ser muito próximo do preço que esses caras te passam, e você pode até usar isso para validar se você está conseguindo levantar a mesma informação ou não. Mas tem, como eu falei na aula anterior, os pontos aí objetivos, né? Pontos objetivos, que você traz como análise de pré-mercado. Você precisa fazer uma planilha e ter esses pontos anotados. Qual foi? A máxima do dia anterior, a mínima, fechamento, abriu o mercado, se teve gap, o ajuste, tá bom? São pontos objetivos. Você vai analisar ali onde você pega essas informações. Pega na sua plataforma ali, a maioria das plataformas está na grade de cotações. Você pega todas essas informações aqui e, se você quiser, você pode até traçar um suporte, uma resistência no gráfico, sabendo que ali é a máxima, mínima, fechamento, o ajuste, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês como vocês fazem essa análise e como vocês traçam. A gente vai pegar um gráfico aqui que de 5 minutos, poderia ser de 1 minuto, de 15 minutos, de 60, diário ou semanal. Você escolhe que tipo de gráfico você vai usar, mas antes de entrar no gráfico em si, eu vou explicar para vocês aqui como vocês traçam os pontos e depois vocês podem traçar os pontos aí em diversos gráficos, tá bom? Então vamos voltar aqui para a lousa para vocês entenderem como que eu faço esse tipo de análise, tá bom? Antes, pessoal, eu só analisava gráficos temporais, até a gente conseguir desenvolver aí o gráfico de evento, que eu vou falar na frente aos próximos slides aí. Eu só olhava gráfico temporal. Hoje eu não analiso o mercado mais por gráfico temporal, mas você pode analisar o mercado por gráfico temporal, que também continua funcionando, tá bom? Mas qual que é a análise que eu recomendo que você faça? Eu vou te ensinar a traçar suporte e resistências num gráfico temporal. Mas para descobrir os melhores pontos do dia, os melhores níveis de preço do dia, você precisa fazer isso aqui. Você pode começar num gráfico diário. É o que eu chamo de análise top-down. Tá? E essa análise top-down é pré-mercado. Tá? Isso é o que eu fazia. Eu analisava os pontos no diário. Então, por exemplo, eu tinha 3 níveis de preço aí. O 70, o 50 e o 20. Aí eu pegava e vinha para o gráfico de 60 minutos. Fazendo da mesma forma que eu vou ensinar aqui para vocês. Aí a gente já tinha o 70, o 50 e o 20. O que acontecia?
Eu via que tinha um ponto aqui no meio e um ponto aqui no meio. Gráfico de 15 minutos. Mesma coisa. Eu tinha os pontos aí. Eu descobria pontos intermediários. Tá bom? Finalizando essa análise aqui no gráfico de 5 minutos. E aí aqui eu tinha a régua de pontos, né? Eu falo bastante aí dos analistas de corretora, dos relatórios das corretoras, porque é normalmente a forma que a maioria dos traders tem acesso aos pontos importantes, aos suportes e resistências do dia. Aí você tem lá 70 com 3 estrelinhas, por exemplo. Tem 50 com 3 estrelinhas. 20 com 3 estrelinhas, pontos do diário. Aí se, por exemplo, o dia ter aqui um ponto no 62, um ponto aí no 58, um ponto no 45, um ponto no 42, um ponto no 30, e aí você vai tendo os níveis de preço importante. Eu, particularmente, não uso essa ponderação, e mesmo quando eu usava gráfico temporal, eu não usava essa ponderação de estrela. Ah, esse ponto é mais importante que o outro. Por quê? Eu, desde o começo, eu sempre analisei o fluxo de ordens para potencializar minhas tomadas de decisão e eu deixo o mercado mostrar no momento se realmente o 70 é um ponto importante. O mercado mostra para a gente se esse é um ponto importante. Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui, como traçar suporte e resistência num gráfico temporal, vocês podem usar para fazer essa análise pré-mercado de níveis de suporte e resistência, os pontos importantes. Começando no diário, 60 minutos, 15 e 5 minutos. Aqui, pré-mercado. Aí você vai chegar e já ter esses pontos traçados no seu gráfico. Mas uma recomendação importante também, pessoal, que para mim são os pontos que mais funcionam no dia, onde eu ganho mais dinheiro, porque isso aqui eu estou prevendo. Eu estou prevendo que, baseado na negociação dos dias anteriores, nas negociações passadas, o mercado vai respeitar esses níveis de preço. Agora, quando a gente vem para a análise de mercado, isso eu uso muito, você traça durante o dia quais foram os suportes e quais são as resistências que o mercado formou. Então, por exemplo, o mercado abriu aqui no 50, foi lá no 60, segurou. Voltou para o 57, foi no 60, segurou. Opa, o mercado tem uma região importante no 60. O que eu vou fazer? Eu vou operar aqui proteção ou eu vou operar rompimento? Aí depende da análise do contexto. Mas existem pontos pré-mercado e existem pontos do mercado. Eu recomendo muito que vocês façam esses dois tipos de análise, tá? Então vamos lá. E eu sempre uso, pessoal, na minha análise, para você não se perder, essa questão do top-down, tá? É sempre de cima para baixo. Então aqui eu dei um exemplo de um dólar futuro de 5 minutos, poderia ser 15 minutos, poderia ser diário, tá bom? E aí a gente vem de cima para baixo, traçando pontos de interesse. E eu uso muito o grande segredinho. Qual que é o segredo da escola do André? Vamos lá, vou pôr aqui dá para pôr em vermelho. O que eu vou buscar? Pontos de inflexão. Que para mim é o chapeuzinho e o fezinho. O mercado sente pressão naquele nível de preço e volta rápido. Lembrando, o Antunes gosta de ganhar dinheiro rápido no giro. Então eu preciso buscar padrões onde estejam movimentos rápidos. Então, primeiro ponto aí é essa máxima do mercado do dia 30. Então percebam ali, ó, o mercado, o que aconteceu com ele? O mercado subiu muito, sentiu e na hora voltou. Olha o tamanho do candle de retorno aí, a hora que o mercado bateu ali. O mercado fez o quê? Rejeitou naquele momento esse nível de preço. E aí ele foi testar só
quase no final da tarde do outro dia, esse é o novo ponto, e aí a gente consegue traçar o nosso suporte, a nossa resistência. Uma outra grande sacada, para traçar um ponto de suporte e resistência, normalmente a gente precisa unir 2 testes aí. A gente pega um ponto aqui, pega um outro ponto, e aí a gente tem os 2 parâmetros para conseguir unir esses pontos e traçar uma reta. Em pontos objetivos como máxima, mínima, fechamento, a gente não precisa de 2 pontos, aquele ponto já determina a origem da nossa reta, tá bom? E aí a gente vem top-down, vamos achar um outro nível, a gente tem esse nível de preço que também teve 2 testes, percebam que o mercado veio caindo, rejeitou esse nível de preço e formou o nosso Vzinho. Rejeitou esse nível de preço e formou o nosso chapéuzinho. E aqui formou o nosso Vzinho. Para o Antunes, como que eu sei que eu estou fazendo pontos importantes? Quando eu bato o olho, graficamente, coisa de criança mesmo, você vê o chapéuzinho ou o Vzinho da mesma forma, que você vai ver o raio, que você vai ver o M, que você vai ver o W, que você vai ver o bonequinho, ombro, cabeça, ombro, o bonequinho de ponta cabeça, ombro, cabeça, ombro invertido. A gente vai falar nisso aqui. Outra coisa importante, pessoal, você vai falar, André, mas quando você traça os pontos, quem aqui tem um conhecimento mais aprofundado aí de candle, você usa a vela do candle ou não? Você usa a vela do candle ou não? Nesse caso aqui, ó o pavio para fora. Pessoal, eu uso normalmente aí os principais pontos que o mercado segurou. Então aqui a região foi aqui, ó. E a outra região foi aqui, ó, onde teve mais negociação. Olha de novo aqui o pavio aqui. Então eu também não fico no detalhe se é 52, se é 52,5. Eu olho, vejo aonde o mercado trabalhou mais. Eu, como estou no dia a dia operando, como eu tenho tempo para acompanhar a tela e os preços têm memória, e eu tenho memória, porque eu acompanho esse ativo, sou especialista nesse ativo, eu lembro mais ou menos se aqui foi só um stop, se o mercado caiu com pouco lote e você traça aquele nível de preço, tá bom? Por que que isso não me preocupa? Porque a minha tomada de decisão é no momento, como o mercado vai reagir. O mercado está com um ponto no 52, por exemplo, e às vezes segura no 53. O pessoal tenta dar ali uma blefada, tenta romper aquele preço e segura no 53. Se eu estou no 52, no 53 eu até seguro porque eu não vou estopar. Mas às vezes ele segura no 55, quando o mercado está com uma vol grande, os movimentos estão grandes, às vezes você sai no melhor ponto de entrada. Então hoje, no caso do dólar, como tem pouco lote na tela, eu prefiro ter esse ponto de atenção, uma referência, quando chegar lá eu olho e vejo o que o mercado vai fazer. Eu vou entrar nesse ponto porque, inclusive, ali no 52 é um ponto importante. Tá bom? Um outro ponto aqui, onde o mercado sentiu aí, né? Então vamos fazer nosso movimento. O mercado sentiu aqui, o mercado subiu e sentiu aqui, a gente unindo 2 pontos aí, a gente traçou mais um suporte ou resistência, dependendo se o mercado está subindo ou está caindo. Lembrando que suporte rompido vira resistência, tá bom? E vice-versa. E um outro ponto aqui onde fez um Vzinho menor aí, depois de um outro movimento, se completar, fez isso. E o último ali, a mínima desse dia aí que trabalhou. E você pode, pessoal, também ir traçando pontos durante o dia. Então você tem essa análise que eu mostrei agora, pré-mercado, e você pode fazer a análise aí durante o mercado. Com isso, você poderia, por exemplo, se esse fosse um gráfico diário, você poderia traçar pontos intermediários aqui. Pegar aqui, por exemplo, onde o mercado, ó, ele brigou aqui, ele brigou aqui, ele brigou aqui, ele brigou aqui, e você vai traçando linhas intermediárias aí, tá bom? Então você vai traçando linhas intermediárias onde o mercado negociou. Poderia ser diário, 60 minutos. O foco é realmente vocês aprenderem a fazer esse trabalho top-down de achar pontos de inflexões. Tá bom? Olha lá. Um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Beleza, pessoal? Vocês precisam masterizar isso aqui. A única forma de saber que isso está certo é vocês fazerem e validarem isso no mercado. Como eu aprendi a fazer isso aqui, pessoal? Eu sentei, quando eu estava na corretora, de um lado de alguns analistas da corretora que forneciam
os famosos pontos aí, os papéis, mas eu sempre tive a questão de ser autodidata, de ser autossuficiente. Se aquele cara não está mais do meu lado, eu não posso me escorar nele. E isso eu recomendo que vocês tomem cuidado em tudo no mercado. Cuidado para não criar muletas. Você pode usar aquela informação para potencializar a sua tomada de decisão. Inclusive, o analista está falando aquilo. Inclusive, aquele trader está falando aquilo, mas se o trader não tiver, você como autossuficiente consegue tomar sua decisão sozinho. Isso não vem da noite para o dia, mas mesmo que você esteja acompanhando sala, não tem nada de errado nisso, acompanha analista, eu recomendo que cada vez mais você busque ir além. Busque saber como funciona, saber como faz, que eu acho que aí está o grande passo. Por quê? Se você está acompanhando alguém, o seu teto é o teto daquela pessoa. Você pode estar vendo oportunidades que aquela pessoa não está vendo. E eu sempre tive essa cabeça de sempre buscar romper, sempre buscar desafiar, sempre buscar ultrapassar os meus limites. Por isso eu tive um crescimento exponencial e eu recomendo que você tenha essa cabeça, tá bom? Agora a gente vai falar de suporte e resistência no gráfico por eventos, tá bom? Então é um conceito que eu trouxe há um tempo atrás junto com o Hanna, através de vários estudos de papers acadêmicos, né? Então de trabalhos acadêmicos que a gente buscou nos Estados Unidos, buscou na Europa, buscando o que antecede preço, o que faz formação de preço, o que tem causalidade com a formação de preço, o que faz o preço deslocar, conceitos de price discovery, conceitos aí de análise de fluxo de ordens, e a gente chegou nesse paradigma, num material que chama de guia de sobrevivência de low frequencies, no mundo de high frequency. Então, o mercado mudou depois do advento aí dos HFTs, principalmente o mercado americano e o mercado europeu, que estão muito mais desenvolvidos que o mercado brasileiro, e os HFTs e o mercado institucional não olha o mercado por tempo. Eles olham o mercado por evento. E esse é o entendimento preponderante. Isso aqui, para mim, foi mudança de jogo, tá? Foi mudança de patamar operacional, foi mudança de entendimento de mercado, de tomada de decisão no mercado. O mercado não respeita uma cronologia temporal. O mercado não é gráfico, pessoal. Muitas pessoas têm essa crença errada. O gráfico não representa o mercado, tá bom? O candle, ele é uma representação gráfica da movimentação dos preços. E os preços são resultado do histórico de negócios. Tá bom? Então, o que alimenta o candle é o histórico de negócio. Então, a gente tem vários negócios saindo. Você pega esses negócios, divide por blocos de tempo e fala como foi a movimentação. Começou aqui, veio para cá, caiu para cá, tá bom? Mas o mercado não anda. O mercado, se ele tivesse um ritmo, ele não anda por tempo. Ele anda por evento. Eu sei que pode ser um conceito difícil aí no começo para entrar na cabeça de vocês, mas é assim que o mercado institucional e o mercado de HFT, de robô, trabalha, tá? Eles olham o mercado por eventos, tá bom? E quando a gente está no mercado analisando o comportamento, a gente analisa comportamento, perfil de atuação dos outros participantes, a gente precisa dar atenção a... Se a gente está analisando os outros participantes, quem que a gente vai buscar? O que a gente chama de big player. Os caras que realmente fazem o mercado andar. Outro paradigma muito importante, o mercado não é formado por 1000 pessoas no efeito manada, que leva o mercado para cá e traz o mercado para cá. Leva o mercado para cá e traz o mercado para cá. Muitas vezes, principalmente no mercado brasileiro, o movimento forte no mercado é causado por 1, 2, às vezes 3
big players, 3 parceiros que estão numa posição. E se o big player, nesse caso aqui, é o institucional. Se o institucional, que tem lote grande, que é o que importa para a gente, porque lote grande vai consumir liquidez. O consumo de liquidez faz o preço andar. O cara que tem lote grande, e mais importante, o cara que tem lote persistente, lote repetitivo, ele não analisa o mercado por tempo. Ele analisa o mercado por evento. Não significa que ele não pode olhar um gráfico de 5 minutos, um gráfico diário. Mas o que impacta para ele é o evento. E aqui eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender. Qual que é a diferença de 2% de alta numa janela de tempo de 15 minutos e 2% de alta numa janela de 1 minuto? Qual que é a diferença, pessoal? Só o tempo que demorou. Mas o impacto no bolso, o impacto no comprometimento financeiro e, fazer um sorrisinho aí, ou uma tristeza aí, comprometimento financeiro ou comprometimento emocional, não importa o tempo, importa essa alta de 2%. Ela foi benéfica ou maléfica à posição daquele player. Ele vai analisar aquela posição, ele vai aumentar a posição, ele colocou dinheiro ou ele perdeu dinheiro. Então o que importa é essa alta de 2%. Tá? As ferramentas gráficas, por facilidade de padronização, dividiram o mercado em caixinhas de tempo. Antigamente, nem 1 minuto tinha, era 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos. Hoje, você consegue na escala de 1 minuto, aí gráfico de 1, 2, 3, 15, 4, 17, tal. E aí cada um fica na sua busca do backtest, da otimização, buscando qual que é o melhor tempo gráfico. Qual o melhor evento para ser analisado. Que tipo de evento está acontecendo. Esse evento é grande ou pequeno, ele está demorando muito ou está demorando pouco para acontecer. Então é um conceito simples, tá? É um conceito simples aí para vocês, mas que realmente vocês precisam internalizar. Vocês precisam aceitar esse conhecimento. Lógico, tem que se questionar, você pode buscar outros conhecimentos, você pode buscar conhecimentos além, mas é importante vocês saberem que o mercado institucional e o mercado de HFT, que fazem o mercado andar, o mercado institucional, muito mais probabilidade de deslocar preço, de mudar preço, mudar o mercado de patamar, e o HFT de fazer esse balanço do mercado, deslocar preço, às vezes não tão contínuo, às vezes o mercado sobe no vazio, cai no vazio, porque é pouco lote deslocando, e eles olham o mercado por evento. O stop é baseado em evento, tá? Ou o stop é baseado aí em 2% de alta, ou 3% de alta, ou R$1.000 negativo. É isso que importa, não importa o tempo que passou. Beleza, pessoal? E aqui a gente vai para o gráfico de tempo, a gente usa o conceito aí junto à Nelogica, né, o Profit Chart, que é a ferramenta que a gente usa para operar hoje o Profit Chart Pro, tá bom? Eu uso hoje o Profit Chart Pro, foi uma ferramenta que eu ajudei a Nelogica a desenvolver, né? Eles tinham o Profit Chart RT, a gente pegou o RT, profissionalizou a plataforma, trouxe os conceitos de outras plataformas profissionais do mercado e desenvolvemos em conjunto aí o Profit Chart Pro, tá? E junto com o plugin Tape Reading, que é uma ferramenta que a gente tem aí na Scalper Trader, a gente usa o conceito do gráfico de eventos, que a gente usa o gráfico P, tá? Tem outras variações de gráfico, outras formas de analisar candle por evento, mas aqui eu vou focar no gráfico P, que seria variação de preço. Ao invés do candle passar para outro candle baseado no tempo, 5 minutos, ele vai mudar de um candle para o outro por variação de preço.
Por exemplo, aqui, 8 P's. O P representa o TIC. O que é TIC? É a mínima variação possível do ativo. No caso do dólar, um TIC é meio ponto. No caso do índice, 5 pontos. No caso de ações e opções, 1 centavo. Quando a gente coloca 8 P's em Petrobras, por exemplo, só vai mudar de candle quando tiver uma variação de 8 centavos. No dólar, como o TIC é meio ponto, quando tiver 4 pontos. E aí, ele vai formar candles aí de 4 pontos, tá bom? E esse gráfico de P é uma variação aí, uma melhoria. Tem outros gráficos que você consegue analisar por evento, que é o range e o renko, mas esse gráfico aqui é um pouco melhorado, é um gráfico um pouco diferente aí, a gente usa algoritmos proprietários aí para fazer essa variação por TIC, e aí a gente tem as sombras de variação, não são candles iguais, né? Igual o gráfico de range, são candles iguais aí. A gente usa candles com sombras para realmente saber, porque a variação, ela iniciou aqui, ela pode vir para baixo, não alcançar os 4 pontos e subir 4 pontos, consequentemente vai subir um outro gráfico aqui. Por isso tem a sombra, porque a sombra não alcançou a variação de troca de candle. Tá bom? Esse é um gráfico aqui, pessoal, que você consegue analisar claramente o mercado, você tem uma visão muito objetiva. Então, recomendo que você coloque no seu gráfico aí, o gráfico de variação. Não estou dizendo, mude do gráfico temporal para o gráfico de eventos. Simplesmente teste e avalie os resultados. Teste e avalie a sua leitura de mercado. E a forma de traçar suporte e resistência é da mesma forma do gráfico temporal. Buscando aí pontos de inflexão, a gente tem o primeiro ponto aí, né? O mercado trabalhou aqui e sentiu essa região e voltou bastante. E um outro ponto ali que não teve continuidade no dia. Um outro ponto, o mercado subiu, 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 bateu aqui, rejeitou, fez o nosso chapeuzinho aí. Subiu, trabalhou, 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 subiu, rejeitou e voltou. Traçamos um outro ponto. E mais um aqui, né? O mercado subiu, trabalhou, voltou, rompeu, meio que desconsiderou aqui, mas respeitou bastante essa região. Mais um outro ponto e mais um outro ponto, sempre lembrando top-down. Uma coisa interessante que eu não faço no gráfico de eventos, eu não preciso cada vez mais aumentar o tamanho do evento. Por exemplo, pegar um gráfico de 20 P's, depois um gráfico de 10 P's e um gráfico de 5. Representando aqui diário, 60 minutos e 15 minutos. Tá? Eu uso a frequência do mercado para determinar isso. Então, eu vou falar um conceito importante aqui para vocês, pessoal. Eu não coloquei no material, mas eu acho importante vocês saberem disso. Quem já tem conhecimento de tape reading já sabe o que eu estou falando de frequência, tá bom? Mas eu vou explicar basicamente o que é frequência e vocês vão entender que a frequência para a gente é um dos pulos do gato aí no tape reading. O que é a frequência do mercado, pessoal? É o tamanho desses eventos. Então, frequência é igual ao tamanho médio dos eventos. Lembrando que tudo isso aqui, pessoal, não é uma regra, é um parâmetro, é uma referência. O que é regra para a gente é análise de fluxo de ordens do momento. Como que a gente pega a frequência? Você vai pegar a máxima do mercado, então análise pré-mercado, mercado fechado. A máxima do mercado menos a mínima do mercado vai ser igual à oscilação máxima do dia. Certo? Isso aqui é importante. A oscilação máxima do dia. Como que você acha a frequência? A referência que nós usamos é 10% da oscilação máxima é igual a
frequência, igual o rádio mesmo, FM, frequência do mercado. E a gente usa a frequência de mercado para praticamente tudo. Você pegou a frequência aqui está oscilando 4 pontos no dólar, você vai configurar seu gráfico de eventos para 8 Ps. Porque o P é tick, 4 pontos no dólar equivalem a 8 ticks. Se fosse o índice, 100 pontos, a média da frequência, você vai usar um gráfico de 20 Ps. Porque o tick no índice representa 5 pontos. Tá bom? E aí, aqui você calculou a frequência. Você fala, André, mas como que eu uso isso? É uma dúvida que a gente tem muito dos nossos alunos, né? Mas como que eu calculo a frequência? Normalmente, eu uso como referência os últimos 5 dias. E aí você vai trabalhando a média ali, porque ela é uma referência, é ref. Referência, não é regra. Se você tem uma frequência aí de 4 pontos, porque o mercado na média oscila entre máxima e mínima 40 pontos. Na abertura ele já oscilou 40, primeira 1 hora você, opa, tem alguma coisa errada. O mercado mudou a frequência. A frequência é a amplitude. O mercado está numa outra frequência. O que você tem que fazer? Igual um rádio, você tem que se sintonizar com o mercado. E aí como você faz para se sintonizar? Senta na mão, analisa o mercado, analisa comportamento, vê como o mercado está se comportando e volta a operar. Às vezes não operar é operar, pessoal. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Simples assim para traçar ponto de suporte e resistência. Traçando suportes e resistências no Volume at Price. Já trazendo um pouco aqui do conceito de volume. Buscando isso aqui, né, pessoal? Olha lá. Pontos e níveis de preço importante. A gente já falou de topos e fundos com inflexão posterior. Já ensinei vocês fazerem. Agora, áreas de intensa negociação. Você usa a ferramenta Volume at Price, que é o volume aí na horizontal. Tá? A gente tem 2 volumes. A gente tem o volume aí no gráfico, que ele respeita a cronologia do gráfico que você está usando. Então, por exemplo, aqui, a gente tem um gráfico de 5 em 5 minutos, a gente vai ter o volume de 5 em 5 minutos, tá? O volume na vertical. E você pode acumular esse volume por nível de preço. 51, 52, 53, 54. Volume, 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 volume. Aqui é quanto de volume saiu nessa oscilação e aqui é quanto de volume saiu no 51 durante esse período de tempo. Tá bom? Então você também consegue traçar suporte e resistência baseado nisso e é bem simples aí, tá bom? Vamos lá. Você pega o Volume at Price, que é essa ferramenta que tem na maioria das plataformas, e você analisa aí as áreas de maior negociação e valida no gráfico da mesma forma que eu ensinei vocês fazerem suporte e resistência. De novo, aí eu recomendo conciliar o Volume at Price com o gráfico de evento. Eles são muito mais parceiros, muito mais congruentes essas duas ferramentas. Então você pega o primeiro ponto ali, ó, o 60, uma grande negociação, e você vai lá e confirma isso no gráfico. Você pega uma outra área de bastante negociação aí, você teve o 48, você vai lá e confirma no gráfico. Ah, André, você poderia ter aqui o 51? Poderia, pessoal. Aí você vai lá e confirma aí no gráfico, mais ou menos aqui, ó, a região do 51. Por que eu não coloquei? Porque o mercado não teve tanta inflexão, mas você pode colocar. Você pega outra região ali, o 40, você vai lá e confirma isso no gráfico. Então você busca as principais áreas de intensa negociação e traça isso no gráfico, tá bom? E usa esse ponto como um ponto importante aí para vocês. Beleza, pessoal? Uma outra coisa que vocês podem usar aqui também, para quem também, de novo, tem um pouco mais de conhecimento de tape reading, de book de ofertas e histórico de negócios, é os grandes diretos, tá?
São negócios que ocorrem dentro da própria corretora, normalmente, por exemplo, no dólar acima de 5 mil, no índice acima de 1.000, em ações acima de 100 mil, é um ponto de interesse. Uma outra coisa muito importante para vocês aqui, pessoal, que eu quero falar, o curso está sendo bastante assim de sacada, pessoal, porque é para conciliar as técnicas, né? Uma coisa que eu uso muito e que eu recomendo que vocês tomem cuidado é aquele trader que fica ficcionado em ponto. Ele tem ponto no 50, no 48, no 47, no 46,5, ele tem no 45. Por quê? Ele pegou máxima, mínima, fechamento, ajuste, todos os pontos de Vzinho e chapeuzinho, todos os pontos de intensa negociação, consequentemente ele tem ponto em tudo. Eu recomendo que você foque em pontos que realmente são pontos importantes. E como que eu defino isso, pessoal? Para mim, ponto importante é ponto que tem inflexão posterior, que o mercado rejeita e dá dinheiro rápido. Então, todos esses pontos, máxima, mínima, fechamento, ajuste, área de intensa negociação, eu chamo de ponto de atenção, ou PA aí, ponto de atenção. Porque vai me chamar a atenção e eu vou olhar ele com uma atenção no mercado. E eu tenho pontos de operação, que aí sim o meu foco é aqui. Ponto de operação, quando o mercado realmente sente aquela região. Muito melhor quando o ponto de operação ele é somado com um ponto de atenção. O mercado segurou aqui e, inclusive, aqui é a máxima do dia. Aí você traz mais força, você potencializa a probabilidade de seu trade dar certo. Beleza, pessoal? E agora a gente vai falar aí de traçando suporte e resistência baseados em pontos importantes, simplesmente pegar os pontos importantes do dia aí. O primeiro aí seria o gap, né? O mercado abriu aqui, formou um gap. Formou um gap aí. Aí você pega ali a abertura, você pega a mínima e você pega a máxima. Então, abertura, mínima e máxima. Então, são pontos de atenção que somados com pontos de operação, inflexão, aí ó, chapeuzinho, viram pontos com alta probabilidade de acerto. Beleza, pessoal? Então, bem simples traçar essa questão de ponto. Se não entendeu algum conceito aí, pode voltar para essa aula, né? Então, volta para essa aula aí de como traçar pontos e você vai conseguir consolidar esse conhecimento. E o que eu recomendo é que você masterize conhecimento. Como você masteriza conhecimento? Estudando, praticando e revisando. Então, você estudou aqui, reviu a aula, vai lá e pratica, faz seus pontos e depois revisa se esses pontos tiveram reflexo de atuação no mercado. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu acabo mais uma aula aí de conceito de price action. Na próxima aula a gente vai falar de linhas de tendência, canal aí e vamos dar continuidade a esses padrões, a essas figuras aí operacionais relacionadas a price action. Grande abraço, atitude vencedora e até a próxima aula.